Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome para dar prosseguimento às nossas tarefas de leitura e comentários com relação hoje ao livro da Bíblia. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos mentores que nos ajudam nesta tarefa, nesse trabalho, e rogamos, Senhor, que a Tua mão das mãos dadivosas possa ser estendida sobre toda a humanidade neste momento de grande dificuldade para todos nós. Senhor, que a Tua bênção permaneça em nossos corações, dando-nos cada vez mais forças, paciência e resignação para passarmos por mais este problema que nós estamos passando. Agradecidos por tudo isso, Senhor, e diante da paz, a alegria e a harmonia que estamos sentindo no momento, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho de leitura da noite, rogando que Tua paz, Tua bênção permaneçam conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, vamos aqui. Hoje, Êxodo 20. Iniciando a leitura. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele, várias vezes, ele já repetiu isso aqui, né? Eu acho que é para a gente ficar gravado, né? Ficar gravado. E para a gente lembrar que ele nos tira das dificuldades, das contrariedades, dos problemas, das vicissitudes. É ele que nos tira. Não terás outros deuses diante de mim. Opa, isso aqui é interessante que a gente observe. Não terás outro Deus significa dizer que ele é único e só a ele nós devemos dar culto e fazer reverência. Somente a Deus. Somente a mim. Ó. Não terás outros deuses diante de mim. Então, se a gente tiver outros deuses que a gente ama, né? Aí a coisa vai complicar, porque ele está dizendo aqui que a gente deve só ter deuses, só ele e unicamente ele. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Esse bem que é interessante também, a gente observa, olha só. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, nós não devemos fazer imagem. De forma nenhuma. Pô, se a gente tiver que seguir a Bíblia à risca, ele está dizendo aqui que nós não devemos fazer imagens, esculpir imagem e adorar essas imagens. Até porque tem religiões que têm um monte de imagens por aí, né? A gente sabe muito bem disso. Adiante. Não te encurvarás diante delas. Ó, ainda diz o seguinte, diante dessas imagens a gente não vai fazer reverência. Não se ajoelha diante, não faz reverência. Deixa eu marcar isso aqui também
que é para a gente ficar consciente do que está dizendo aqui. E nem servir essas imagens. Eita, nem servir essas imagens. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Bom, terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Eu acho que o que ele quer dizer aqui, odiar Deus significa ir de encontro às suas leis. Toda vez que nós estamos indo de encontro às leis divinas, às leis de Deus, nós estamos odiando ele. Porque quando a gente vai de encontro à lei de Deus, nós estamos indo de encontro a ele. E isso é uma atitude de ódio. E ele está dizendo que visita a iniquidade, ou seja, as vicissitudes, as provas e expiações da terceira até a quarta geração. Ou seja, aqui, interpretando aqui a nossa visão, essa visita da iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, ele quer dizer que nós podemos resgatar os nossos débitos na terceira e quarta geração. Isso significa dizer que aquele que praticou o mal lá em uma encarnação anterior, daqui na terceira ou na quarta geração, ele pode vir como descendente de si mesmo e pagar o seu débito. Deu para entender isso aí, pessoal? É assim, eu aprendi de uma outra forma. Isso, eu sei, nós sabemos. Não foi bem desse jeito que eu entendi, não, mas é interessante essa forma aí. Pois é, porque tem mais outro problema aqui, nessa passagem. Aqui tem um erro de tradução, que os estudiosos, principalmente os estudiosos espíritas, nos falam, né? Esse aqui significa pagar débito, pagar os seus erros, até a terceira e quarta geração. Mas para nós espíritas, isso significa dizer que, olha só, aqui está querendo dizer textualmente, na letra, de que o mal que alguém da geração bem aqui praticou, este mal vai ser estendido a todos os seus descendentes. Mas olha só, segundo a lei divina, ninguém pode pagar pelo mal do outro. Até porque Jesus, lá no Novo Testamento, quando nós vamos chegar lá, ele vai dizer o seguinte: a cada um segundo suas obras. Eu prefiro ficar com o que Jesus falou do que o que Moisés está falando. Certo? Então, Jesus diz para nós, e eu entendo assim como espírita, que ninguém paga pelo erro do outro. Cada um paga por aquilo que praticou. Então, nós, olha só, nós não podemos pagar pelo pecado de Adão. Não tem o estigma de que nós estamos com o estigma do pecado de Adão, toda a pessoa da humanidade? Não, peraí. Não é bem assim. Pelo menos nós espíritas assim o entendemos. Nós preferimos aceitar, repito, o que Jesus nos diz do que algumas passagens do Antigo Testamento. Se é para aceitar, que a gente aceite quem é maior, quem entendia mais das coisas. Então, repetindo, Jesus dizia: a cada um
segundo suas obras. Repetindo, querendo dizer que ninguém vai pagar pelo erro do outro. Cada um paga pelo seu erro e pronto. Ponto final. Beleza? Beleza. Então, vamos lá agora. Adiante. Continua o Senhor, o anjo do Senhor falando. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, misericórdia, o que é? Nós passamos por determinadas situações, mas às vezes a gente deveria passar por aquilo com mais dificuldade. Mas como Deus é misericordioso, a gente não passa, não paga, entre aspas, tudo. Quer ver uma coisa? Quando nós estamos com muita dor, por exemplo, a gente toma paracetamol. É para dor? Alguém sabe aí? Mandou, né? É para Sim. dor? Sim. Mandou. Tá. Então, misericórdia divina está o quê? Na ciência, através do remédio. Porque ela, se não tivesse a ciência, se não tivesse o remédio, se não tivesse o remédio para dor de cabeça, para dor de barriga, para aquilo, nós continuaríamos com a dor, até ela passar naturalmente ou continuar. Então, a misericórdia divina nos dá o quê? A ciência para que a ciência diminua os nossos sofrimentos. Isto nós chamamos de misericórdia. Quer ver outro exemplo de misericórdia? Aqui na Bíblia, que a gente já leu muito, muito sobre isso, a saída, a confusão da saída do povo hebreu do Egito. O que acontecia? Deus lançava, o Senhor lançava as pragas, e as pragas só atingiam os egípcios. Lembram disso? Pois é. Então, Deus estava protegendo o seu povo. Aqueles que o amam. O povo dele, ele protege. Ou seja, manda praga para uns e o povo eleito, ele protege. Como protegeu de todas as pragas que a gente viu no decorrer das nossas leituras anteriores. Então, vocês estão lembrados. Eu estou apenas só recordando um pouquinho para a gente se situar na questão aqui. Continuando a leitura, então. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Fazendo tudo é Deus, tudo é por conta de Deus, não sei o quê. Não devemos tomar o nome de Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Ou seja, não tomará por inocente aquele que for de encontro aos seus mandamentos. Tomar o nome dele em vão e fazer outras coisas contrárias à lei é estar tomando o nome dele em vão, ou estar indo de encontro à sua lei. E ele não vai tornar essa pessoa inocente. Ou seja, se for de encontro ao que está escrito na lei, ele não vai tornar inocente. A pessoa vai ter que arcar com as consequências e pagar pelos seus débitos contra a lei. Continuando a leitura, alguma pergunta ou algum comentário, pessoal? Não, está ótimo. Tá, então vamos lá. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Isso aqui, meus amigos, isto aqui vai dar uma confusãozinha. Aliás, isto aqui dá uma confusão terrível. Nunca deixou de dar. Isso aqui dá uma confusão, dá uma interpretação, uma opção de interpretação estranha com relação a isso. Tá? Vamos marcar isso aqui, porque isso aqui nós ainda vamos nos referir lá mais na frente, bastante mais na frente, a respeito do comportamento do povo
que Moisés comandava e a respeito do próprio comportamento do Moisés. Vamos lá, continuando. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º é o sábado do Senhor, teu Deus. Vou marcar bem aqui de novo. O 7º. Os dias da semana é primeiro, segundo, terceiro. Depois do 6º vem o quê? O 7º. O sábado é o 7º. O primeiro dia da semana é o domingo. O sábado é o 7º. Então, o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Nesse dia, não, olha só que coisa interessante aqui. Nesse dia, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Eita, olha só. Bom, hoje é sexta. Hoje é sexta. Logo, amanhã a gente não pode fazer nada. Na realidade, começa do pôr do sol da sexta-feira. Tá vocês aqui? Pois é. O dia não começa meia-noite, o dia começa termina na hora que o sol se põe. Meia-noite não começa o dia. Pois é. Então presta atenção. Não, começar o dia meia-noite. Então presta só atenção. De acordo com o que você está falando aí, nós já estamos trabalhando, fazendo alguma coisa. E Kardec nos diz que toda ocupação útil é trabalho. Se nós estamos ocupados agora, neste momento, e a nossa ocupação é útil, nós estamos trabalhando. E de acordo com a sua informação agora, que desde a sexta-feira a gente não pode, nós já estamos indo de encontro ao que está falando aqui a Bíblia. Então, imaginem só, minhas amigas, amanhã é o verdadeiro sábado. Logo, amanhã a gente não pode fazer coisa nenhuma. Mas olha só, esse fazer nada, não fazer trabalho nenhum, peraí, mas o que ele está se referindo realmente? Porque a gente faz um monte de coisa todos os dias, mesmo no sábado. Um monte de coisas que a gente precisa e é necessário fazer. Porque se a gente levar isso aqui ao pé da letra, minhas amigas, se a gente levar isso aqui ao pé da letra, vai ficar complicada a nossa situação. Ou não? É. Vai ou não vai? Começa a semana toda, folga só um sábado e como é que a gente vai se... Eu aprendi, Sim. sabe, eu aprendi de uma outra forma. Isso dá uma confusão até dentro da igreja adventista. Certo. Por isso que tem aqueles adventistas da reforma, adventista sabatista, tudo por conta desse mandamento bem dessa aí. passagem, sim. Exatamente, porque tem uns adventistas, os adventistas da reforma, eles contam, eles voltam um tempo que até tinha que ter os passos contados que a pessoa podia dar no sábado. Certo. Dentro da Bíblia tem. Okay. Então, eles não fazem absolutamente nada, tem até a quantidade de passos. Já quando eu aprendi, eu aprendi, até porque eu fui adventista há muitos anos, eu entendi assim, no dia de sábado, nós não podemos fazer, a igreja adventista que eu pertencia, ela nos proíbe, entre aspas, fazer alguma coisa que seja remunerada. E, por exemplo, o que não é remunerada, por exemplo, lava roupa. Aí, mas eu posso lavar roupa no sábado? Posso. A pergunta é, eu tenho só uma peça de roupa? Não. Dificilmente uma pessoa tem só uma peça de roupa que precisa daquela peça de roupa. Mas se você tiver só essa peça de roupa,
Você vai lavar, mas geralmente a gente tem mais peças de roupa. Aí vem a questão da comida. Ah, mas não pode fazer comida. Eu não fazia comida dia de sábado. Minha comida eu fazia na sexta-feira. Todos os adventistas fazem comida na sexta-feira para comer no sábado. Mas aí a outra pergunta, tem que ter uma certa coerência. Se chegar uma pessoa na minha casa e eu já tiver me alimentado e essa pessoa estiver com fome, eu vou deixar essa pessoa com fome até terminar o domingo? O sábado? Lógico que não. Entendeu? Se eu tiver alimentação, eu vou preparar para aquela pessoa. Mas aquilo que der de eu evitar fazer no sábado, é o que onde eu aprendi, a gente deve fazer. Aí, mas por quê? Porque o sábado, eu aprendi que é um dia para a gente fazer trabalho, sabe, para a gente descansar mentalmente. Na realidade, não é nem um dia para você fazer trabalho missionário. Tem pessoas, tem muito adventista que usa o sábado para fazer trabalhos missionários, pregar, e fazer visita, ir para a cadeia, ir para o hospital. Na realidade, não foi assim que eu entendi, que eu aprendi o sábado. O sábado eu aprendi para ser um deleite para mim. Deus não precisa mais do sábado, ele deu um exemplo, mas ele queria que a gente, a cada 7 dias, descansasse física e mental. Não é ficar sem fazer nada, é sair da rotina. Tem a família, reúne a família nesse dia, vai fazer um programa com a sua família, entrar de férias a cada 8 dias. Só que tem muitos adventistas que não pensam desse jeito. Isso dá uma confusão até dentro da igreja. Eu posso falar? Pode. E agora eu te pergunto, vamos supor que eu seja adventista, eu já passo a semana toda trabalhando, uma semana corrida, então no sábado que eu tenho uma folga, qual tempo eu vou ter para louvar a Deus? Não, Mary, não é que tu não vai ter tempo para louvar a Deus. O sábado não é porque você diz que tem muitos que tiram para fazer trabalhos missionários. Mas é o sábado que eles passam o dia todo na igreja também. Mas o que é o trabalho missionário? O trabalho missionário é você ir visitar a cadeia, é você ir visitar... E aqueles que estão lá o dia todo na igreja? Não fica o dia todo. A escola sabatina começa de manhã. A escola sabatina começa de manhã para ter o culto. Meio-dia termina. Para os adultos. Na parte da tarde vai o JA, e o JA é a cada 15 dias. Mas isso se a pessoa quiser. Se não quiser, Deus não precisa estar no templo para você ser louvado. Mas você pode assim louvar... que eu vejo eles passam a semana. Eu morava do lado de uma igreja adventista. A semana toda eles estavam trabalhando. O sábado eles passavam o tempo todo na igreja. Se louvasse a Deus só no sábado. Pois é, não se louva a Deus. Não se louva todo dia? Se louva a Deus. A gente deve tirar um tempo para Deus durante todos os nossos dias, todos os dias tirar um tempo que seja consagrado aquele tempo a Deus. Mas no sábado é um dia que você tem um tempo maior. Por quê? Porque durante a semana todo mundo tem seu horário para trabalhar. E por que eles não vão na igreja durante a semana e deixam o sábado para eles descansarem? Porque durante a semana a gente tem que trabalhar. Tu não viu aqui, ó? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Sim, mas eu estou dizendo assim, não é assim. Por que muitos usam o sábado justamente para ir para a igreja e fazer esses trabalhos? Ele não pode tirar outro dia para eles? Porque o outro dia, Mary, por exemplo, tu tem um trabalho. Eu sou empregada, tu vai faltar na segunda-feira no teu emprego? Não vai. E Deus não quer isso também. Entendeu? Então, o que Deus diz? E como eu aprendi? Que você tem 6 dias para você ir para o seu trabalho, para você lavar sua roupa, para mim limpar minha casa, para mim fazer minhas compras. Agora é óbvio. Mas como que tu vai fazer isso se tu está trabalhando, mulher? Nele, pelo amor de Deus. Ninguém trabalha dia e noite direto. Ninguém trabalha. Você tem um horário para você trabalhar, você tem um horário de sair da sua casa, você tem um horário para entrar. Do mesmo jeito que é o domingo. Então, foi assim, dessa forma que eu entendi, que não é para ninguém ficar ocioso durante o sábado. Ah, o sábado eu não posso fazer absolutamente nada? Pode sim. Entendeu? Mas há coisas que dá para me fazer durante a semana. E se não der, eu não vou perder a salvação porque eu vou fazer. Até porque, lembrando lá no Novo Testamento, Jesus alimentou pessoas. Então, tu falou aí bem, a gente não vai perder a salvação por não guardar o sábado. Porque o sábado não é ponto de salvação. Quando Deus instituiu o sábado, que eu aprendi,
o sábado é um deleite para nós, como seres humanos. Não é que Deus precisa o que eu estou te dizendo. Muitos, como eu, a gente não guarda o sábado. A gente vai perder a salvação da gente por conta disso. Não se trata de salvação. Ah, bom. Tá. Não se trata de salvação. É uma coisa... Ele sugeriu que seria que você tirasse um tempo para você deixar um pouco suas atividades e fazer uma coisa diferente para sua família, sua casa, descansar. Se não quiser nem ir para a igreja, não vai, dorme o dia todo, mas tire um tempo para você descansar física e mental. Mas essa confusão dá mesmo dentro da igreja, viu, seu Rubens? Dá essa confusão terrível aí. Muito Tem bem. Muita gente que quer. Então, olha só. Isso aqui dá um monte de confusão, inclusive a gente está vendo aqui no nosso comentário. Um monte de confusão no nosso comentário. Não entende. Então, não entende, Valdir. Então, olhem só aqui, uma coisa que eu tenho que dizer para você. A Val falou uma coisa interessante com relação à passagem. Ela disse que lá ela tinha entendeu lá, quando ela professava a igreja lá, de que não era para fazer trabalho remunerado. Tá, mas aí tudo bem. Essa aí é uma interpretação. Mas só que isso é uma interpretação. É só que alguém pode interpretar de outra forma. Como eu estou interpretando aqui, não farás trabalho algum. Eu posso interpretar como trabalho de forma nenhuma, qualquer trabalho. Porque, olha só, trabalho pode ser remunerado ou não, é trabalho. A gente sabe disso. Então, olha só, já começa a confusão bem aí. Fora, dentro da igreja, tem a confusão. Imagine fora da igreja. Fora da igreja. Imagine fora da igreja. Certo? Muito bem. Então, minhas amigas, é complicado. Isso também implica, como eu falei um pouquinho antes, com relação às traduções. As traduções. Porque não seria bem interessantezinho? Ora, se Deus é um Deus perfeito, por que ele não escreveu um texto? Olha só, um texto perfeito para ninguém ter problema de entendimento. Entenderam? Meu Deus, pô, eu sou perfeito, eu vou escrever um texto que todo mundo entenda e não faça nenhuma confusão. Sim. Tá? Mas olha só, quem escreveu esse texto foi Moisés. Segundo os entendidos, os 5 primeiros livros da Bíblia, quem escreveu foi Moisés. Mas olha só, Moisés não poderia escrever ou entender o que foi falado de outra forma e escrever ali o que está escrito? Podia. Podia. Então, olha só. Então, é uma questão simplesmente de interpretação. E por conta desta confusão, dessa passagem bem aí, minhas amigas, lá na frente a gente vai ver outros comentários. Eu vou tecer comentários para vocês, que é coisa horrorosa o comportamento de Moisés com relação a essa passagem. Sim. Ou seja, um comportamento extremamente radical. E tem mais uma coisa. O que eu vou falar aqui, o que eu estou me referindo lá na frente, é que tinha uma pessoa que estava fazendo um trabalho no sábado e foi sacrificado porque estava trabalhando no sábado e não era um serviço remunerado. Olha a confusão que isso não vai dar. Então, imagine, este livro aqui é um livro espetacular, mas dá este monte de confusão e dá este monte de religião por conta destas interpretações. Religiões diversas acontecem ou surgem ou são criadas por conta de interpretações completamente diferentes da Bíblia e da mesma passagem. O livro é o mesmo. O livro é o mesmo. O livro é o mesmo. Se o livro é o mesmo, não poderia dar esse monte de confusão. Não é o mesmo. O que está escrito num não está escrito no outro. Tá. Então, olha só.
Aí a gente já questiona, aí a gente tem que questionar, logicamente, um monte de coisa com relação a essa passagem da Bíblia. O primeiro questionamento, já falei para vocês, vou repetir, é a história das traduções. Toda vez que alguém traduz alguma coisa para a sua linguagem, ele incute, coloca alguma coisa de acordo com o seu pensamento ou retira alguma coisa de acordo com aquilo que ele entende. Quer ver uma coisa interessante? No livro dos Espíritos, tem livro dos Espíritos que tem várias traduções diferentes. Várias traduções diferentes no mesmo livro, e um livro agora, do século XVIII. Se a gente pega várias traduções diferentes, a gente vai perceber que a tradução é diferente uma da outra e que, às vezes, uma dá uma certa interpretação diferente da outra. Imagine a Bíblia, que é um livro que há 4.000 anos atrás, sei lá quanto tempo aí. Imagine. Muitos anos. É muito tempo. Ainda mais todo mundo interessado em curtir algumas ideias suas da Bíblia. Né? Não tem gente que diz assim, olha, a Bíblia disse isso. Interpreta de acordo com a sua capacidade mental, intelectual, e diz, olha, a Bíblia disse isso. E pode ser uma interpretação errada, mas pode ser uma interpretação errada, mas a pessoa, como é líder religiosa, os fiéis acabam acreditando. E aí o resultado? Até porque, seu Rubens, tem muitas pessoas que não lê todo o contexto. Ele tira um versículo à parte e faz daquele um versículo uma história, mas se a pessoa for ler o contexto, ele vai ver que não é aquilo. Muito entendeu? bem. Então, assim, eu sempre fui muito coerente, eu fui muito de debater, sempre fui muito de debater, porque aquilo que eu não tinha lógica, tem um versículo, e aí, cadê o outro? Tem uma concordância, porque a Bíblia toda é cheia de concordância. Aonde que vai dar essa concordância? Não tem, não. Então, não serve para mim. Eu preciso ter uma referência a mais. Mas tem muitas pessoas, como o senhor fala, que eles nem lê. O que chega alguém lá na frente de um púlpito e fala, eles seguem cegamente. E não é dessa forma. Então, cada um tem que ler, tem que conhecer. Há uma passagem que diz assim, o meu povo se perde por falta de conhecimento. As pessoas não querem conhecer. E aí fica difícil. Aliás, fica fácil para se perder, porque qualquer pessoa pode chegar e abrir essa infinidade de religião que tem bem aí, ó. Todas baseadas na Bíblia. Pois é. Então, o que acontece com isso? Isso significa que esse povo que você acabou de falar aí, essa passagem, é uma pessoa preguiçosa, não quer saber de ler, não quer raciocinar. Apenas ouve e fica como papagaio, repetindo o que alguém falou e tal. Certo? Então, olha só, é muito complicado se a gente for ler a Bíblia, interpretar o pé da letra e também se a gente não procurar outras fontes, outras referências, como você acabou de falar, para que a gente entenda a passagem. Por isso, minhas amigas, é que eu sempre digo, olha, você quer entender a Bíblia, entenda pedindo ajuda para o maior dos maiores. O que Jesus quer dizer com essa passagem aqui do Antigo Testamento? Qual é a referência que Jesus faz com relação a essa passagem aqui? Jesus vai dizer e a gente vai entender essa passagem ou não, ou aceitar ou não a passagem de acordo com aquilo que Jesus falou. Se Jesus falou, está falado. Acabou. Quem vai dizer que está errado? Acabou. Até porque tem muitas passagens aí no Novo Testamento, no Velho Testamento, e são repetidas no Novo Testamento, Sim. que elas devem servir como referência para uma determinada época, não para agora, porque há uma diferença da época de Moisés, a época que ele viveu, os costumes que ele viveram,
para agora os costumes que nós estamos vivendo. Mas nem todo mundo tem esse discernimento. Então, começa essa confusão. Pois é. A época de Moisés era uma, a época de Jesus era outra, a nossa é outra. Exatamente. Então, a gente não pode aplicar tudo que está na Bíblia, aplicar na época de hoje, principalmente passagens do Antigo Testamento. Não podemos aplicar, porque não cabe, são costumes diferentes. Totalmente diferente. E se são costumes diferentes, não podemos aplicar um costume daquela época para agora. Então, vamos ver bitolada lá no Antigo Testamento, a época é outra. Então, vamos lá, continuando. Então, olha só, esta passagem aqui dá uma confusão. Essa também dá muita confusão. Essa história de sétimo dia do sábado aqui dá uma confusão terrível. Então, vamos continuar a leitura. Bom, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Tá. Isso aqui ele está querendo dizer que a gente deve trabalhar. Aí a interpretação. Deve trabalhar remuneradamente até o 6º dia. No 7º é o dia de descanso. O que nós temos realmente um dia de descanso na semana. Aliás, temos 2. Alguns, né? Alguns temos 2. Eu tenho 2. Eu tenho o sábado e o domingo, que eu não trabalho. Eu trabalho só de segunda a sexta. São 5 dias. E aí eu estaria sendo... Olha só. Olha a Tá, então vamos só repetir. Tem gente que trabalha de segunda a sábado. É o dia domingo, né? Tem gente que trabalha de segunda a sexta, é o meu caso. Segunda a sexta, 5 dias. Eu não estou trabalhando dia nenhum. Tá, muito bem. Não, eu estou falando aqui no normal. Isso aqui, com relação à pandemia, é outra história. Muito bem. Então, no normal seria isso. Isso. Mas olha só, o descanso geral é no domingo, que, na verdade, a Bíblia está dizendo que deve ser no sábado. Esse pessoal que descansa no domingo seria condenado? Olha só, está indo completamente, está indo diferente do que a Bíblia está dizendo. Não está? Esse é o Rubens. Oi, diga. Val acabou de dizer assim, mas quem mudou foi o Papa. Aí, mas, no entanto, só o adventista guarda os sábados e os outros guardam o domingo. E aí... É mais fácil ser católico. É mais fácil ser católico. Que ela está dizendo, mas quem mudou foi o Papa. Sim, mas só o Papa da Igreja Católica. E tem as outras igrejas dos adventistas, tem os outros evangélicos que não são da Adventista. E aí? Quem mudou? Pois é. Não? Vai continuar a polêmica. Isso aí é a história da interpretação. Continua a história da interpretação. E também o pessoal, olha só, o pessoal segue os líderes. O que a religião manda? Os líderes dizem assim, o líder da Igreja Católica diz que é assim, que é o Papa, o resto vai acatar. Mesmo que esteja diferente da Bíblia. Quem está errado? Ela citou aí o Papa. Não sei se foi o Papa que... Não sei se... Ele que é culpado. Mas o culpado é o Papa. Eu não sei se foi o Papa. Mas olha só. Se aqui está dizendo que é o sábado e a grande maioria da população guarda o domingo, alguém disse que deveria guardar o domingo. Quem foi? Esse alguém, seja lá o Papa, seja lá Constantino. Hã? Isso. Papa Constantino. Seja o Papa, ou seja lá quem for, está indo de encontro à Bíblia. Está indo de encontro à Bíblia. São essas coisas que acontecem. Essas coisas que acontecem, minhas amigas. Então, vamos continuar com a nossa leitura. Continuar, porque esse negócio aí vai longe. Vai longe. Na realidade, ninguém vai perder o céu por conta de dias. Porque o que Deus diz, o que ele diz?
Ele diz, filho meu, me dá o teu coração. Ele quer a nossa fidelidade, ele quer o nosso melhor, a nossa dedicação. Então, não é um dia, mas tem pessoas que acham que a salvação é por nossos méritos. Gente, ninguém chega lá no Pai pelos nossos méritos. Né? A nossa justiça é como trapos de imundícia diante de Deus. Podemos melhorar. Se fosse pelos nossos méritos, Jesus não teria vindo aqui. Tá. Cada um ia se melhorando. E diz que vai voltar, ele vai fazer o quê? Também se fosse. É muita doidice. É igual esse versículo 11. 6 dias o Senhor fez o céu e a terra. Há muitas pessoas que pensam que são 6 dias semanais, literal. Não, não são. Porque a Bíblia também está dizendo que, esqueci a passagem agora, que um dia para Deus é igual 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então, ele não está se referindo a 6 dias de 24 horas. É igual o seu Rubens falou lá, daquele André Luiz, que ficou lá naquele lugar, que foi 8 anos, mas não tem noção de quanto, acho que mais ou menos. Mas tem muitas pessoas que acham que foi um dia de 24 horas que Deus fez. Foi uma semana, sexta, sábado, domingo, não foi. Pois é, são aqueles que só Maria vai com as outras. Não raciocinam, não leem, não procuram outras referências para poder se situar. Quer ver uma outra coisa interessante? Esta passagem aqui que a gente acabou de dizer e viu que dá um monte de confusão, Jesus lá no Novo Testamento ele é contrário a isso aqui. Agora, peraí. Quem é maior, Jesus ou Deus? Deus. Deus é maior. Mas olha só, esse Deus aqui é diferente daquele que Jesus falava. Esse Deus aqui, a gente está cansado de saber que Deus é esse aqui, não está? Tá. Uhum. Então, se Jesus falou lá no Novo Testamento, o Deus daqui do Antigo Testamento fale o que ele quiser, se Jesus for contrário, eu fico a favor de Jesus. Porque a gente sabe que esse Deus aqui não é o Deus verdadeiro. O Deus de Jesus é perfeito, totalmente perfeito. Logo, não dá para a gente acreditar, nem para aceitar tudo que Deus, que a gente sabe que não é o Deus verdadeiro, que dá a passagem do Antigo Testamento. Esse Deus aqui é totalmente diferente daquele Deus do Novo Testamento, pessoal. Por isso, esta confusão terrível, porque até hoje tem gente que este Deus aqui é o Deus verdadeiro, é o Deus real. O Deus que criou o céu e a terra. É verdade, senhor. Vocês estão vendo a confusão que não dá? E tem outras coisas. Outras coisas. Jesus vai de encontro à lei daqui do Antigo Testamento em várias passagens dele. Lá na frente, quando a gente estiver lá, a gente vai citar e lembrar dessas passagens aqui anteriores. Sim. Beleza? Vamos lá. Sim. Deus, vou guardar bem essas palavras hoje. Então, vamos lá aqui. Continuando. Aqui nós já estamos, na verdade, nos 10 mandamentos. Né? A gente, lá no capítulo anterior a esse, Moisés subiu ao monte, pegou as tábuas da lei, e aqui Deus já tá mandando por ele, através do zap celestial, a mensagem da lei divina, os 10 mandamentos. Então, continuando. Ele diz aqui, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dará. Esse mandamento aqui é incontestável. A gente deve honrar pai e mãe, porque este é um mandamento coerente com o Novo Testamento. Coerente com aquilo que Jesus dizia. Aí sim, este aqui sim eu posso aceitar totalmente. Porque, minhas amigas, tem passagens do Antigo Testamento que são espetaculares, coerentes com aquilo que Jesus nos dizia, nos ensinava. Logo, estas passagens coerentes, que cabem do nosso raciocínio, nós devemos aceitar. Este sim. Agora, aquele lá de cima, aí fica meio complicado, porque dá muita confusão. Muito bem. Outra coisa aqui. Não matarás. Este aqui, olha só,
eu vou grifar, porque eu ainda vou me referir a este não matarás durante muito tempo no decorrer do nosso trabalho de estudo aqui, minhas amigas. Uhum. Porque se não matarás, se Deus está dizendo não matarás, como é? Pois é, como que tanto... É mesmo. Não é? Como é? Porque aí era uma lei de olho por olho, dente por dente. Mas eles faziam das histórias que matavam, É isso que eu faziam. estou te dizendo. Aí era essa lei, bem aí. Ó. E como é que diz para não matar? Pois é. É aí que a gente vai comentar nos nossos estudos aqui daqui para frente, viu, Amir? Para que a gente não fique com dúvida. Então, nós vamos nos basear. Olha só, eu disse para vocês há poucos instantes que este versículo... Rubem, só nós duas que falam, seu Rubem. Cadê o resto do povo? Silvanilda está meio dodói. Silvanilda está dodói. Mas ela está só escutando. Mas se ela quiser dar algum pitaco, ela que fala. Muito bem. Então, continuando. Eu acabei de dizer para vocês que este versículo anterior, honra teu pai e a tua mãe, a gente deve aceitar perfeitamente, porque é coerente. Este 13 também. Não é? Não matarás. Esse aqui a gente deve aceitar perfeitamente. O 14, não adulterarás, a gente deve aceitar também ou não? Sim. Acho que sim. Devemos, difícil seguir. Tu ainda acha? Eu não sou casada. Tu ainda acha? Não, mas quando ele fala em adulterarás, não significa só do casado. Só do cobiçar, desejar, que adulterou. Mas eu não faço as coisas. Muito bem, ainda bem. Ainda bem. Ainda bem que não se deve fazer isso aqui. Então, esse outro bem aqui, não furtarás. Eu já Este também. Lá do biscoito do Mateus. Este Ele está até acabando aqui porque ela abriu os pacotes do Mateus e comia os biscoitos e não pagava. Bom, aí já... Aí, ó. Já é um problema. Foi só 2 vezes que eu fiz. Ela abria, experimentava. Se o biscoito prestasse, ela largava o aberto e pegava outro fechado e ia-se embora. Não, eu só fiz isso 2 vezes. Bom, os nossos erros... Perdoa. Perdoa. Desde que pague. Não vai mais fazer. Não vai mais fazer. Pronto, a gente aprende, depois que aprende, não faz mais. Depois que a gente aprende a coisa, a gente não faz mais porque sabe que se fizer... É errado a gente fazer essas coisas. Se fizer, a coisa complica. Outro mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, não caluniareis. Falo que é verdade. Não calunie. Não diga mentiras contra o seu próximo. Isto é calúnia. E a calúnia está aqui no mandamento dizendo que nós não devemos fazer. Este sim, também, nós devemos acatar. Dá até processo aqui para nós. Dá até processo. Bom, o próximo mandamento é o seguinte. É a repetição do outro. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. Vou pensar que sou eu. Não está apontando nada para mim, seu Rubens. Nem coisa alguma do teu próximo. Então, olha só, a gente não deve desejar as coisas do próximo. Então, isso aqui também a gente deve, logicamente, a gente deve colocar aqui em prática. Colocar em prática. Muito bem. Continuando. Ora, todo o povo presenciava os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte a fumegar. E o povo, vendo isso, se estremeceu e pôs-se de longe. Bom, eles estavam lá diante do Monte Sinai, em que Moisés estava lá diante do Senhor, o anjo do Senhor, recebendo a notícia da lei.
recebendo a notícia da lei. Mas os fenômenos que envolviam essa recepção da lei divina eram muito assustador. Muito assustador, isso, a palavra certa é essa. Muito assustador, então eles, né, ficou estremecido e ficou mais afastado um pouco. E eles disseram a Moisés: fala-nos tu mesmo, e ouviremos. Mas não fale Deus conosco para que não morramos. Por quê? Se Deus continuasse a falar com eles, lá, eles morreriam. Achariam que morreriam. Né? E aí o que Moisés disse para eles? Respondeu Moisés ao povo: não temais, porque Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Ou seja, o temor de Deus ia fazer com que eles não errassem, não pecassem. O que significa o temor de Deus? Ou seja, temer ir de encontro aos seus mandamentos, à sua lei, à lei divina. Medo. Medo. Eu sei, mas no medo, às vezes, priva a gente de fazer um monte de coisa. Tipo eu sou medrosa, então eu já não faço uma série de coisas porque eu tenho medo, já todo mundo tem medo. Pois é, já é um ponto positivo para esse medo. Verdade? Isso. Sou medrosa. Então, continuando a leitura. Alguma pergunta, pessoal? Algum comentário em relação a isso? Não. Então, vamos lá continuar. Muito bem. Assim, o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou às trevas espessas onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendo visto que do céu eu vos falei. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro. Não fareis para vós. Isto aqui é também interessante. Ele repete aqui aquilo que ele havia afirmado um pouquinho antes, lá em cima no capítulo, que ele era Deus único e não deveríamos colocar diante dele imagens e deuses de ouro, etc, etc. Deuses de ouro, de prata, etc. Olha só, esta passagem aqui, lá um pouquinho mais na frente da Bíblia, do que a gente está lendo, Moisés desce do monte e vê alguma coisa em que o povo estava adorando deuses de ouro. Sim. E isto deu uma confusão terrível. Enorme. E por conta desta confusão terrível, olha só, eu vou voltar bem aqui para vocês. Ó. Tem a história do não matarás. Eu vou me referir ao não matarás. Tá certo? Sim. Muito bem, pessoal. Isso é só para vocês terem uma ideia de que mais na frente um pouquinho eu vou voltar a esse não matarás justamente por conta desta passagem aqui, que não deveria parecer outros deuses com ele de ouro ou de prata, seja lá do que for. Tá bacana? Beleza. Beleza. Então vamos continuar. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar em que eu fizer recordar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. Aqui ele já está falando, logicamente, diretamente com Moisés. Está dando aqui um recado para Moisés de como as recomendações, de como ele deveria fazer... Adorar. Como ele deveria fazer a história da adoração. Tá? Um altar de terra. Olha só, ele falou um altar de terra. Ou seja, o que quer dizer? Um altar simples, não precisa muita suntuosidade nesse altar em que a pessoa ia adorar a Deus ou coisa parecida. E nem colocar os seus holocaustos. O que significa colocar os seus holocaustos? Aí significa o quê? Jogar
sobre o altar, ou seja, diante de Deus, os sacrifícios dos seus defeitos, dos nossos defeitos, das nossas imperfeições. Eu acho que não deve ser exatamente sacrificar ovelhas, bois e etc. animais. O que tinha a ver os animais? Que culpa tinham os animais para ser sacrificado para o deleite de Deus? É meio esquisito. Mas daí a gente vai ter que pensar de uma outra forma com relação a isso. Beleza? Sim. Mais adiante. Comentários? Não, nenhum. Nenhum. Então, continuando e finalizando o capítulo. E se me fizeres um altar de pedras, não o construirás de pedras lavradas. Ou seja, não precisa muito aparato. Pedra simples. Coisas simples. Pois se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Ou seja, aí a gente não deveria... Buril, o que é? É uma espécie de instrumento pontiagudo, em forma de V, que representa uma espécie de arma, uma espécie de instrumento cortante. Né? Ou seja, não deveria tocar com este instrumento cortante no altar para não profanar. Ou seja, não ferir o altar. O que significa não ferir o altar? Ou seja, não ir de encontro às leis que ele mandou, para que não profanasse esse altar. Perfeito? Deu para entender, pessoal? Sim. Tá. Muito bem. Muito bem. Então, o último versículo. Também não subirás ao teu altar por degraus, para que não seja ali exposta a tua nudez. Peraí. Subir degraus para que não seja exposta a tua nudez? O que dá para entender aqui, minhas amigas, é que os sacerdotes, eles subiam, quando eles subiam em degraus, eles pareciam estar com vestimentas sumárias ou com roupas indignas de subir ao altar. Roupas indignas de estar no templo, porque subindo, alguém poderia ver a sua nudez, ou seja, quase a sua nudez. Tá. Por isso que eu perguntei o que significava nudez nesse caso. Era nudez mesmo. Isso também significa, minhas amigas, que a gente pode interpretar de uma outra forma, dizendo o seguinte, que no nosso templo, no templo de adoração a Deus, nós deveremos ir com roupas dignas, roupas decentes, compostas, não roupas que exponha a nossa nudez, a nossa nudez. Porque às vezes é o seguinte, a gente vê pessoas em centros espíritas que vão com shorts extremamente curtos. Ora, se eu for para um centro espírita, uma igreja também. Pois é, qualquer templo religioso, é coerente que a gente vá com umas roupas condizentes com o ambiente. Por exemplo, na praia, a gente pode ir de calção, de bermuda, de biquíni, sei lá do que é, sem camisa, na praia. É o ambiente apropriado para isso. No templo, não. Quando a gente vai em um casamento, a gente não vai todo arrumadinho. O ambiente requer que a gente vá arrumadinho, porque é casamento. Quando a gente vai para a igreja, também precisa ir arrumadinho, composta, nossa roupa, né? Nossa vestimenta seja decente, para não expor. Não, e outra coisa que a gente vê muito, seu Rubens, a nossa nudez. Diga. Nós, mulheres, as mulheres, sim, e com roupas muito justas, muito curtas,
entendeu? As E já vi pessoas pessoas, já observei, por exemplo, para as meninas, para as mulheres, quando vai com uma saia muito justa, muito curta, aí senta na frente. Aí lascou, né? Porque a pessoa que está lá na frente é homem, ele não sabe se fala, se olha para onde não deve e a vista vai Palestrante, por nele. exemplo. Geralmente o palestrante é homem. É homem. Aí a pessoa senta lá na frente, de roupa curta, cruza as pernas, o Já camarada cruza as pernas. cruza as pernas. umas Aí, um pouco mais longas, mas muito justa, que É também isso que a gente está não, dizendo. pois não, é. tu Com falou roupas a justa e justas, curta. Eu estou dizendo que vai umas justa, mesmo sendo longa, mas muito justa, que também não deixa de mostrar. o É. justo, quando Meire, tanto eu justo, a sei, roupa justa, ele molda o o corpo corpo da da mulher. pessoa. Mas o que eu Então, estou não dizendo, tu vê ela pode. com a roupa justa, mas lá no pé, sem contar que aqui em cima já Mas mostrou é tudo, marca indecente até a do mesmo calcinha. jeito. Do mesmo jeito indecente. É isso mesmo. Entendeu? Então a gente precisa ter coerência. Precisa ter coerência, a fim de que não, a fim de que não tire a atenção, por exemplo, do palestrante, das pessoas que estão lá na reunião. Porque vai tirar a atenção de alguém, Desse modelo. até das próprias mulheres que estiverem por lá. Começar a falar uma da outra, começa a ficar Aí, ó, assim. começa a falar mal uma da outra, porque fulana Começa veio a de... pecar dentro do culto. Entenderam o que é? Então, o nosso comportamento, de acordo com a nossa vestimenta, deve ser coerente, minhas amigas, a fim de que não aconteça esse tipo de coisa. Beleza? Beleza. Agora eu quero perguntar. Alguma pergunta, algum comentário a mais que quer acrescentar Não. alguma coisa? Não? Eu amei. O comentário Hoje a hoje, gente... o comentário hoje foi bacana. Também gostei. Não, assim, é porque eu tenho muita curiosidade de saber como o outro lado da moeda, da Como história. vai ser Tipo o assim, desenrolar da história? eu só aprendi de uma forma. Isso. Então, é muito interessante quando você abre o seu leque, expande sua mente para você também observar as outras opiniões. Né? E Porque às aí vezes a gente pensa, checar a conclusão, chegar à conclusão qual é que realmente, pelo menos, está no rumo. Não é? exatamente. Muito E bem. agora eu pergunto, se tu chegar à conclusão, tipo, tu faz adventista e tá aqui. Mas e se tu não chegar à conclusão nenhum mês? Vai chegar. Vai chegar, porque a gente vai ter que explicar aqui. Vai A gente, chegar. a gente vai, a gente vai atrás de outras fontes, Palmeiras. É isso que eu ia poder... dizer, cara, porque às vezes a gente vai para um lado, tipo assim, ó, rapidinho, tem gente que cursa não sei quantas faculdades, não termina nenhuma porque não se encontrou. E Não, aí, mas com as coisas de Deus Deus não é não é assim. assim, né? Não, Mas as coisas de Deus não é assim. Não. As coisas, pelo menos nós, espíritas aqui, nós somos coerentes. Uhum. A nossa fé é raciocinada, não é fanática. É raciocinada. A gente raciocina. Se coube no raciocínio, é coerente e está na Bíblia, aí a gente aceita. Agora, se não for, se mesmo que estiver na Bíblia, não for coerente, a gente não pode aceitar, porque aí vira fanatismo. E esse não é... Eu mesmo aqui, quando termino os estudos, aí eu fico debatendo com o Valde, se não for assim, se na Bíblia não está assim, eu me debato aqui muito com ela, assim, entendeu? Não, mas Hoje eu fico assim, eu falo e eu fico pensando, eu disse, rapaz, mas isso não é assim, aí do outro já vi de outra forma, aí eu venho e pergunto aqui para ela. Pois é, o objetivo disso aqui, o que é? Exatamente tirar essas dúvidas. Essas dúvidas, né? Tirar essas dúvidas. Tá? Quando a gente não souber, por exemplo, eu que estou coordenando o trabalho, se eu não souber, logicamente vai ter ocasiões em que eu não vou saber tudo, a gente não sabe tudo, a gente pesquisa e depois dá a resposta, de acordo com aquilo que a gente acha que é ou está coerente. Muito bem. Repetindo, perguntas e comentários, mais? Não. Não. Perfeito. Então, Muito vamos fazer o obrigada. seguinte. Silvanilde, está tudo beleza? Ela até dormiu, mas Ela- falou mais. Ela pegou no sono. Tá. Então, Deixa ela descansar. descansar, ela está dodói. Então, eu vou fazer o seguinte. O nosso horário já está no ponto e nós vamos deixar o próximo capítulo para a gente comentar
Tá igual novela, quando o negócio começa a ficar bom, deixa o próximo. Isso. Quando começa a ficar bom, acaba. Aí só no próximo capítulo. Lá no próximo. Próximo capítulo. É bom que a gente fica na curiosidade, aí não falta. Isso. Não falta. Não falta. Ou seja, na sexta-feira é o evangelho, não é isso aqui, não. É o evangelho. Aí só na outra sexta. Bacana? Bacana. Então, vamos lá. Vamos procurar ler Eu vou só pedir para minha amiga Val fazer a prece. Fazer Tá bom. a prece para a gente encerrar. Vamos lá. Já estou de olhos fechados. E da Marluz. É Marluz o nome dela? É, Marluz. Pai querido, nesse momento queremos te agradecer por esses momentos tão bons no qual a gente estudou algumas passagens da Bíblia, para a gente conhecer como os nossos antepassados viveram e como eles aprenderam de ti. Te agradecemos, Pai querido, pela companhia, queremos te agradecer pela nossa saúde e, ao mesmo tempo, ao te agradecer, queremos te rogar que o Senhor possa estar com Marluce, com Silvanilde, com tantos outros que estão nos hospitais, que estão em casa, ou numa melhora, ou mesmo doente, mas que estejam necessitando da tua assistência. Obrigado, Pai querido, por ter nos conduzido nesse estudo, que as tuas palavras, que esse ensinamento seja um ponto de referência, que a gente possa observar o nosso dia a dia e, segundo a tua vontade, que a gente possa, com a tua ajuda, ir se ajustando para que possamos oferecer o nosso melhor. Claro que no dia a dia essas mudanças vão acontecendo, mas que essas mudanças possam acontecer de uma forma consciente, que a gente possa saber quem estamos seguindo. Fica conosco, seja o nosso companheiro, abençoe seu Rubens e família, nossos familiares, nossos amigos que não puderam estar presentes durante o estudo, mas que sejam confortados com a tua presença, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Assim seja. Então, minhas amigas, bom final de semana. Olha, vamos guardar o sábado. Amanhã não vou fazer nada. Até na próxima reunião. Beijos para vocês todos. Até a próxima. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Esses